Olá amigos, olá amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do blog Este Mundo Tem Jeito. Hoje, tratando de um tema fundamental para o planeta, para o universo, a paz. Paz em 2021. Mas como? Como ter essa paz? Tem uma frase atribuída a Albert Einstein que diz que é insanidade querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Mais ou menos isso. Essas frases atribuídas a grandes personalidades que encontramos na internet podem nem ser dessas personalidades, mas o conteúdo delas vale a pena ser refletido. Poderíamos dizer ainda que, numa variação dessa frase, que é insanidade querer resultados melhores, querer evolução, cometendo os mesmos erros. Mas antes de entrar nesse tema, trazemos aqui uma dica de conteúdo, porque afinal de contas, em tempos difíceis como estes que estamos vivendo, filosofar é importante, é muito importante. Nós perdemos o contato com a torre de controle da filosofia faz tempo, mas existem instituições cujo trabalho é maravilhoso e que procuram resgatar isso. Uma delas é a Nova Acrópole, uma organização internacional que trabalha sobre 3 pilares fundamentais: filosofia, cultura e voluntariado. Na parte da filosofia, diz ali no site, eu colocarei o site e o canal do YouTube aqui na postagem para que vocês conheçam essa organização. No site diz que na filosofia eles trabalham para melhorar o mundo e o ser humano por meio da filosofia à maneira clássica, uma filosofia prática que traga resultados concretos já para o nosso dia a dia. E a cultura, eles trabalham por uma cultura que amplie o nosso entendimento da vida e o mundo e nos aproxima das pessoas com respeito, com solidariedade, compreensão, tudo o de que o nosso planeta necessita e muito. E o voluntariado, que é uma expressão natural da generosidade, do serviço à sociedade que as pessoas podem assumir, tendo como ideal o bem comum. Então fica aqui uma dica, uma sugestão de conteúdo muito bom. Acessem lá, conheçam e tenho certeza de que trará grandes resultados em termos de reflexões e mudanças no nossos hábitos, nossos pensamentos, nossas ideias e assim nos ajudando a construir um mundo melhor. Uma outra coisa que contribui muito para a construção da paz o trabalho de organizações, de pessoas que dão exemplo através de um determinado projeto, uma ação, um trabalho solidário. E do site Razões para Acreditar, que tem uma frase, aliás, que é muito boa que eu trago aqui, que diz o seguinte: não é que o mundo esteja pior, você que não fica sabendo das coisas boas que acontecem. Está lá no site do Razões para Acreditar, que traz com frequência e com quantidade inúmeras boas notícias para o mundo. E é muito legal navegar nesse site porque nos dá aquele otimismo em relação à humanidade. Se tem muita notícia ruim, tem muita notícia boa. E esse é o foco aqui do blog Este Mundo Tem Jeito, mostrar essas boas notícias. Então lá do site Razões para Acreditar, trazemos aqui uma ideia, um projeto de uma francesa chamada Marion Chognot Dupuy. Marion Chognot Dupuy, nome complicado aqui de pronunciar. 39 anos, que se incomodou e muito com a situação de lixo, a quantidade de lixo encontrado no Monte Everest, acumulado no Monte Everest ao longo de décadas de escaladas dos alpinistas. Ela criou então um projeto que em 3 anos removeu já cerca de 8 toneladas de lixo. Está lá no Razões para Acreditar e eu deixarei aqui o link para que vocês acessem essa notícia. E para contribuir para a paz, o prato é um caminho. Sim, o cardápio, o nosso menu diário é um caminho, porque na medida em que colocamos no nosso prato produtos, alimentos que não tenham como origem o extermínio de animais,
ou seja, uma orientação vegana, estaremos contribuindo saborosamente pela paz. Então aqui estamos exibindo aí uma figura, um retrato, uma imagem de uma pizza vegana maravilhosa e convido a todos para que acessem o Instagram, que eu colocarei o link aqui também embaixo, da Caroline Monteiro, que com frequência posta imagens, receitas sublimes, maravilhosas de comida vegana, com cores, com sabores, algo realmente maravilhoso e que defende a paz, né? É o prato que, além de ser saboroso, além de ser nutritivo, exala os perfumes, os aromas da paz. Muito bem, meus amigos, falando então de paz, a maioria desejou paz entre si mutuamente nessa virada de ano. Mas estamos realmente prontos para essa paz? A paz é importante que nós entendamos que não é só a ausência de guerras. A paz, ela não pode ter morada numa sociedade onde exista desigualdade e preconceito. Não tem como, ela não vinga, ela não sobrevive, ela não cresce. E aí, nesse sentido, quando nós desejamos paz para todos, nós nos abraçamos, ainda que virtualmente, por conta da pandemia, para que o distanciamento social e a segurança infectológica seja preservada. Nesses votos de paz, será que o nosso dia a dia contribui para as bases do entendimento sobre o que é essa paz e sobre o que estamos então de fato desejando e querendo e como obter essa paz? Essa pergunta é importante porque, meus amigos, aqui trago alguns questionamentos breves sobre como obter paz, por exemplo, numa sociedade onde o sexismo ainda tem um papel preponderante. Aquela influência, aquele poder exercido sobre um sexo tido por mais frágil, exercido por um outro tido, entre aspas, por mais forte, com as suas consequências daninhas, nocivas, absolutamente nocivas do ponto de vista físico, psicológico, emocional e espiritual. É possível ter paz num ambiente de sexismo? Da mesma forma, fica aqui a pergunta quando se fala de homofobia, homoafetividade, heteroafetividade, enfim. O prefixo não importa tanto, o radical da palavra sim. Então, havendo afetividade, não importa se é homo, se é hétero, aonde houver uma preocupação de nossa parte em relação a questões envolvendo a intimidade das outras pessoas, não haverá paz. Vai ser difícil a existência de paz num ambiente como esse. Da mesma forma, o racismo, é impossível que a paz nasça de um ambiente, de uma sociedade onde o racismo ainda viceja, o racismo ainda exploda em situações cotidianas tristes de violência, violência moral, verbal, física, moral. Então, não tem como. Se desejamos a paz, não tem como sermos sexistas, é impossível a paz sendo racistas ou homofóbicos. Da mesma forma, fica aqui uma pergunta sobre se é possível alcançar a paz em meio ao consumismo desenfreado. E aí o consumismo aqui dialoga com o especismo, com o individualismo, que é o chefe de todos os ismos, é o chefe de todo o egoísmo, de todo o orgulho que vemos ainda no planeta nos dias de hoje. Não é possível ter paz no consumismo se estamos mediante aí um consumo inconsciente, desenfreado, estimulando a degradação dos recursos naturais, estimulando o extermínio de recursos naturais, o extermínio da vida, da flora e da fauna mundo afora. E isso remete à paz no especismo. Como é que viveremos em paz, sabendo que bilhões, trilhões de irmãos animais perdem a vida todo santo ano no planeta para nos atender nos caprichos culinários, nos caprichos cosméticos, nos caprichos da moda,
nas questões das pesquisas laboratoriais, do lazer, entre aspas, envolvendo, de um lado, o prazer de quem está desfrutando daquele esporte, entre aspas, como uma tourada, uma vaquejada, rodeios, enquanto do outro lado, a outra parte desse jogo, desse esporte medonho, sofre, perdendo a vida muitas vezes. Como obter a paz desse jeito? Não tem como. Então, meus amigos, terminando aqui com Emmanuel, da obra Confia e Segue, e ele diz algo que nos norteia aqui nessa nossa rápida fala sobre a paz. A paz que jamais se compra é uma luz interior que nos clareia o caminho para o encontro do melhor que Deus nos reserva. Entretanto, estejamos convencidos de que nas bases da consciência tranquila, em que a paz encontra nascedouro, jaz a fonte oculta da paciência. Com paciência e perseverança, que tal, para atingirmos a paz, varrer todo e qualquer preconceito da alma? É um dos caminhos fundamentais para que nós alcancemos a tão desejada, tão necessária paz no mundo nos dias de hoje. Vamos lá, vamos pensar a respeito e colocar mãos à obra. Então, caros amigos, esta é a edição do blog Este Mundo Tem Jeito, num formato diferente. Inclusive, peço aqui que comentem a respeito do que acharam, sugestões são bem-vindas. Estamos procurando desenvolver, melhorar, ampliar, aumentar a abrangência do blog, enfim, tratando de vários temas numa mesma edição, mas todos temas correlatos, todos temas diretamente conectados, por exemplo, como no dia de hoje, à paz. Um grande abraço a todos, fiquem em paz, se cuidem e até a próxima.